Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira nós temos a oportunidade de contemplar a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. Uma cena em que nós conhecemos muito bem, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após as respostas ouvidas, o Senhor faz a pergunta direta aos seus discípulos para que eles respondam o que eles pensam sobre ele, eles acham que é o Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós sabemos que São Pedro vai dar a resposta acertada, que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Dentro desta condição, o Senhor nos mostra que, sendo o Messias, o Filho do Deus vivo, ele tem uma missão para cumprir. E essa missão para cumprir, ela culmina numa situação bastante difícil, de sofrimento. Nos diz o Senhor no versículo 21, que deveria ir a Jerusalém, que ele deveria sofrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Queridos irmãos e irmãs, o sofrimento repugna a nossa carne que deseja sempre o prazer. E o prazer mais fácil, que geralmente é o prazer das coisas mais rápidas e mais simples de se obterem, prazeres naturais, da sensibilidade, seja do comer, do beber, mas as coisas do alto, as coisas da alma, exigem a renúncia dos prazeres da carne para uma condição de prazer diferenciada. Não significa que os prazeres da carne sejam todos eles errados. Quando nós os tornamos as coisas mais importantes de nossas vidas, quando nós objetivamos o desejo do prazer e assim nós acabamos nos tornando dependentes desses prazeres, deixando em segundo plano coisas necessárias e importantes, aí sim nós entramos num processo de degradação. Isso é muito fácil para nós que fomos feridos pelo pecado original. Após o batismo, o perdão do pecado original, ainda ficamos com uma sequela, uma fragilidade. E essa fragilidade está dentro desta facilidade para a dependência das paixões, todo tipo de paixão. Nós temos os vícios capitais que nos mostram isso. Gula, inveja, ira, essa condição de não controlarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Ora, querido irmão, querida irmã, o Senhor nos convida a olharmos de uma forma diferente o nosso próprio sofrimento a partir do sofrimento dele. A partir do sofrimento dele para a redenção e salvação da humanidade. Compreendemos que talvez o seu sofrimento neste momento possa ajudar nesta salvação. Ajudar de que forma? Você pode unir a sua paixão à paixão de Jesus, o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus. Talvez os mais jovens não tenham algum sofrimento, como doenças, dificuldades na vida, problemas de relacionamento mais complicados, como eu digo, família. Entretanto, nós podemos fazer sacrifícios. Sim, nós podemos fazer penitência, como São Francisco fez penitência, Santa Rita de Cássia fez penitência, como os santos atuais e antigos fizeram penitência, exatamente para se libertarem de todo o domínio da carne. A carne, o corpo em si, ele não é ruim, estou dizendo do domínio, quando nós dependemos das paixões, da sensibilidade e deixamos de lado tudo aquilo que nos faz crescer em Deus. É por isso que Jesus vai dizer para Pedro, quando Pedro rejeita, quando Pedro critica todo o plano do Senhor de sofrer, de ser então perseguido e maltratado e morrer, mas Jesus diz e ressuscitar. Assim também nós ressuscitaremos, mas Satanás, é isto que Jesus diz para Pedro, vai para trás de mim, para longe de mim, Satanás. Fique no seu lugar. Assim nós devemos dizer a tudo aquilo que nos afasta do chamamento e do propósito de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, que tenhamos uma coisa muito importante no coração, como vai dizer Jesus, que possamos então pensar as coisas de Deus, desejar as coisas de Deus e nos libertarmos das coisas do homem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz
Não fecheis os corações como em Meriba,